Bom, tendo visto o vídeo, vou pedir para vocês responderem algumas questões, continuando nossa interatividade. Respondam as questões a partir do vídeo e se é que já não responderam, pausa um pouquinho para você ler se precisar responder por aqui. E aí, o que está acontecendo no vídeo? Talvez, espero que tenham percebido que é uma sociedade invertida, como se fosse uma dimensão em que o homem ocupa o papel da mulher e vice-versa na sociedade. E talvez alguns falem, não, imagina, isso não existe. Aonde que as mulheres passam por esse tipo de situação? E aí eu pergunto para as mulheres que estão assistindo, gostaria de poder ouvi-las. Vocês, mulheres, passam por essas situações no seu dia a dia? E passam, né? Passam, e aí é até algo difícil de se conformar. De onde saem essas ideias, né? De onde saem ideias como, a mulher usou tal roupa, quer dizer que ela está pedindo para as pessoas, para ser abusada, para ser desrespeitada, como se houvesse no guarda-roupa peças exclusivas que a mulher usa para isso, estou afim hoje disso. Da onde saiu a ideia de que uma mulher gosta de ser ofendida, né? Por algo que precisaria de muita intimidade, ainda certificação de que a pessoa realmente está naquela pegada para poder falar certas coisas. De repente se fala isso para uma pessoa que está passando na rua, né? Sem nem conhecer, ainda achando que ela está gostando porque está sendo elogio, como se fosse um elogio. Aonde que saiu a delegacia da mulher? Interessante. Quem tiver a oportunidade de conhecer um pouquinho a história, por que se chegou à delegacia da mulher, e aí você vai perceber que antes de existir a delegacia da mulher, você tinha o que acontece no vídeo. A mulher foi violentada, mulher já é muito difícil ir até uma delegacia prestar queixa, mas ela sabe que é o que deve ser feito, muitas não conseguem isso, e aí chegando lá ainda tem uma pessoa que vai me atender, um delegado que vai tirar o sarro, né? Como vimos, como assim? Foi durante o dia e ninguém viu? Como assim, né? Então existia todo esse machismo que obrigou a se criar uma delegacia exclusiva para atender a mulher como ela deve ser atendida nesse tipo de caso. E então isso tudo reflete a nossa sociedade, uma sociedade bastante machista. Essa é a primeira questão. Não dá para negar o machismo que existe na nossa sociedade, difícil entender de onde saiu. Existem estudiosos que vão apontar, como por exemplo ali Atenas, né? Atenas foi o berço da cultura grega antiga, e essa cultura grega influenciou depois muito a cultura do Império Romano, que quando acabou gerou a Europa medieval, a Europa moderna, da onde Portugal um dia veio, ocupou o Brasil, e ali está a maior parte da nossa cultura, ali uma cultura europeia, né? Talvez tenhamos herdado isso daí, talvez seja muito antigo, né? Alguns remontam à pré-história ali, quando o homem começa a ficar sedentário e a mulher ela passa a cuidar do local, o homem sai para caçar e isso faz com que ele, de certa forma, se ache melhor, ache sua função melhor, ou talvez até antes, né? Antes, um homem bem primitivo ali, pelo fato da força física em média ser maior, achar que isso pode ser um fator ali de dominação, de imposição, de opressão. O fato é, estamos numa sociedade machista, né? Podemos, mas isso é sua opinião. Não é questão de opinião, como eu falei, podemos ter opiniões, algumas questões são de opiniões sim, mas algumas questões a gente precisa se apegar a fatos para poder ter um julgamento ali que seja coerente, né? Uma coisa é minha opinião, outra coisa é o fato. Então, quando vimos, por exemplo, aqui vai aparecer um gráfico do IBGE que aponta ali um pouquinho da diferença entre homens e mulheres em questões salariais. O homem ganha mais que a mulher. Quando comparamos o homem, colocamos a questão racial juntos, temos uma discrepância muito grande entre, por exemplo, o que ganha um homem branco e o que ganha uma mulher negra. Né? Uma mulher negra, em média, ela ganha R$ 24 por hora de trabalho, enquanto um homem branco, R$ 47. Né? Então vemos uma diferença muito grande, cerca de 63% é a diferença salarial entre um homem branco, entre uma mulher negra.
diferença entre homens e mulheres brancos também a gente pode perceber que existe, né? Nesse próprio gráfico, em diversas outras notícias, diversos outros locais. Na verdade, basta você ver a paisagem, né? A paisagem é muito interessante para você ter julgamentos mais coerentes. Quando eu olho alguns cursos, né, não entendo ainda porque alguns cursos são predominantemente para homens, outros predominantemente para mulheres, né? O curso de nutrição, eu estudei no ETEC na Zona Sul, o curso de nutrição era 1, 2 homens por sala. Por quê? Porque tá mexendo com comida? Homem não pode mexer com comida? Enquanto no curso de mecânica, 1, 2 mulheres por sala, né? 3, às vezes. Hoje eu estou vendo nos primeiros anos chegando um pouquinho mais de mulheres, fico feliz com isso. E não tem nada ali que vai impedir uma mulher de exercer essa profissão. De onde que sai, então? Né? De onde sai essa paisagem? De onde sai a paisagem que mostra os principais cargos sendo ocupados por homens, né? Temos os mais altos cargos políticos no Brasil ocupados por homens brancos, né? Então, nós temos aí marcas de uma sociedade bastante machista que está longe ainda de resolver esse tipo de problema. Outra questão era sobre o racismo, né? O racismo é mais fácil de identificar historicamente a sua existência, é inegável também, o próprio gráfico anterior torna inegável a existência do racismo. Não é uma questão de opinião, mas uma questão fatual. Estamos vendo essa semana aqui, começo de junho de 2020, diversos protestos, né? Desde o final de maio anterior, diversos protestos acontecendo nos Estados Unidos por causa da morte violenta de um homem negro por um policial branco, o que gerou uma série de revoltas. E a revolta toda seria estúpido da minha parte achar que tudo foi por causa desse fato, unicamente não foi esse fato, foi uma gota d'água. Uma gota d'água que vai remontar toda uma história americana em que se trata, né, o negro de uma forma, o branco de outra forma. Em que um policial, muitas vezes, como eu disse, o preconceito nasce da ignorância, a questão não é a polícia em si, mas se o policial simplesmente foi doutrinado por padrões culturais, nunca parou para refletir sobre essas coisas, ele tem um tratamento para um homem branco, ele tem um tratamento para um homem negro, e isso não é uma coisa só americana, é uma coisa brasileira também. Ambos então remontam toda a história desses países, uma história muito triste, que um dia, ali pela ambição de alguns, compraram escravos, trouxeram para trabalhar de graça ali nas fazendas, e depois teve a libertação, e dessa libertação, os problemas da libertação dos escravos nunca foi resolvido. Nunca se resolveu realmente. Né? A diferença é que nos Estados Unidos você teve uma guerra muito forte ali, uma guerra civil que teve no ponto ali do fim da escravidão nos Estados Unidos. Acaba essa guerra, já cresce esse sentimento de violência, né, gerado pela própria guerra. Os homens brancos começam a se armar com medo. Os negros vão querer se vingar da gente, né? Querer se vingar, poxa, acabei de adquirir minha liberdade, né? Pouco tenho mobilização para esse tipo de pensamento. Mas aí surgiu leis como, por exemplo, o homem branco pode ter armas, mas só o homem branco. Estados Unidos, o problema racial chegou a ser constitucional. As leis, elas permitiam racismo, dizendo que homens que negros não poderiam frequentar determinados lugares, não poderiam ter armas, né? Então, diferentemente do Brasil, né?